Olá, tudo bem? No vídeo passado sobre o Missão PEV, se não viu, vou deixar o link aqui para que você assista. Eu falei de uma falha, né? Vamos dizer assim, de uma experiência, sei lá, enfim, de um aprendizado, quando eu não planejei muito bem uma ação que eu iria fazer, no caso, uma empresa que eu estava startando, né? Que foi a história dos sapatos. Mas nesse vídeo eu vim falar sobre uma falta de técnica, ou exatamente isso, uma falta de não saber que existiam técnicas além da sublimação e que eu poderia ter feito uma encomenda muito interessante. Não dá para contar toda a história aqui, mas a questão de network, que eu sempre passo nos meus cursos, acontece com frequência quando você coloca algumas estratégias em prática. E por um período de 4, 5 anos, eu sempre fiz muitas encomendas para uma rede de farmácias. Justamente porque eu consegui fazer o aniversário de um proprietário de uma farmácia, e aí aquela pessoa, pelo network que existia, né, ao redor, eu consegui vários e vários outros trabalhos. Mas aí eu quero chamar a atenção para 2014, Copa do Mundo de 2014, e por um acaso eu também até tenho um vídeo aqui no canal falando das camisetas com nome e número, que deu uma alavancada para a gente na época, né? Realmente na sublimação. Tá? Só que aí um belo dia eu recebi uma ligação onde uma pessoa que estava nesse aniversário do proprietário lá disse: olha, eu vi você fazendo umas canecas na hora, né? Então naquela época eu fazia muitas canecas em eventos na hora e gostaria de saber se você faz esse mesmo trabalho com camisetas. E aí eu disse: sim, com certeza, sem problema algum. Ele disse: logo mais a gente conversa. E isso foi até, recapitulando, foi até um pouquinho, alguns meses antes da Copa do Mundo. Bom, quando chegou próximo, pertinho ali de começar a Copa, ele me liga novamente para que a gente pudesse fazer uma ação. Qual seria a ação? Ele ia fazer um evento aqui num resort, aqui a área metropolitana, né? Chamada Vila Galé, e que estariam, até hoje eu nem sei o que de fato esse empresário trabalha, mas que ele iria fazer uma ação promocional onde 200 camisetas do Brasil iriam ser estampadas mediante os clientes forem adquirindo o produto dele. Até aí tudo bem, eu disse que dava, até passei o fornecedor que eu estava fazendo as minhas, e ele disse: não, eu já estou adquirindo, serão 200 camisetas oficiais do Brasil. E aí eu já levei aquele susto, né? Ele disse: é possível? E eu fiquei até então, poxa, será que é? Que tipo de material é aquele? Tudo, né? Oficial, original. Porque até então a gente estava trabalhando com elanca, né? Com elanca, e aí tudo bem, sublimação, até conto aqui no vídeo que a gente teve em um determinado momento, falhou a tinta, o amarelo, e a gente só tinha o cian, e o cian com o amarelo do tecido fazia o verde, né? Se você quiser e tiver interesse, aqui no canal tem um vídeo a respeito dessa situação. E eu fiquei naquela, disse: olha, não sei. Tal. E aí, por coincidência, como a gente estava realmente fazendo vários e vários trabalhos das camisetas com nome e número, apareceu um cliente já bem antigo da sublimação com a gente, de canecas, com uma camiseta oficial do Brasil. E perguntou se eu conseguiria personalizar. Eu disse: olha, eu nunca fiz nesse tecido. Isso é poliamida, não sei o que de fato compõe esse material. É um tecido inteligente, né, que chama-se tecido inteligente em alguns casos. Enfim, ele disse: Pedro, o que você quiser fazer aí, eu aceito. Beleza, fiquei naquela, ele ia trazer a camiseta, tudo bem. E aí o empresário me liga e diz: Pedro, e aí, vai dar certo? Eu disse: olha, eu posso fazer um teste. Aí ele disse: não, eu não posso fazer teste, é uma camiseta muito cara e eu só quero se for para dar certo. Eu fui até a loja onde vendia o material esportivo, e todo mundo das lojas estava sabendo dessa encomenda de 200 camisetas oficiais.
Mas os vendedores não conseguiam me dizer, no dia que eu fui só tinha uma que era uma outra linha, não era nem a realmente do jogador, era uma outra linha, não dava para me comparar, era até um pouco mais macio, parecia mais com algodão. Então eu disse a ele, olha, como é uma camiseta cara e eu não consigo de repente fazer um teste, não sei, infelizmente eu fico receoso. Aí ele me disse o seguinte, Pedro, é o seguinte, aqui nessa ação, porque aí cada empresa, né, quando vai fazer um marketing, ele tem um valor X e nessa ação eu consigo pagar até R$ 80 por camiseta que você estampar. Por quê? Porque eu tinha um valor X para adquirir essas camisetas para essa ação e pelo volume que eu adquiri, eu consegui um valor, enfim, eu consegui um abatimento lá na compra, né? Até porque teve que esperar vir a encomenda de 200, nem tinha aqui em Fortaleza, em uma loja só. E eu tenho até R$ 80. Porra, R$ 80 vezes 200, né? Que ele disse que poderia fechar as 200, independente se eu fizesse 200 ou não. Se eu fizesse 50, era as 200 que a gente ia acertar. E aí eu fui fazer a camiseta do meu cliente, até liguei para ele, olha, você vai fazer mesmo, eu tô precisando, fui jogar aberto mesmo, preciso fazer um teste e tal. E aí fui fazer a sublimação e não ficou legal. Ficou falhado, claro, como se não tivesse realmente pego o calor, porque outra dica de sublimação, quando ela fica totalmente clara, é calor. Quando ela falha e fica esbranquiçada assim em algum determinado ponto, provavelmente é pressão. E aí, como eu fiz o teste e não poderia refazer, não ficou legal. E aí eu tive que declinar, né? Como chama? Declinar essa encomenda. E aí é que vem, se eu soubesse, né, que existia filmes de recorte, como essa que está aqui no meu peito, era sem medo eu fazer essa encomenda, né? E basicamente hoje, se você não sabe, basicamente hoje os atletas usam, basicamente ali é filme de recorte. Aqui mesmo em Fortaleza aparece, porque assim, o clube de futebol, na verdade, ele é um ponto de mídia, né? Então aparece, pode prestar atenção como aparece patrocinador de um jogo para o outro, dependendo da importância do jogo, o patrocinador chega ali. E aqui em Fortaleza não é diferente. Então eu tenho até alguns amigos que fazem esse trabalho em cima da hora para os clubes. Tipo assim, 4, 5 horas antes do jogo eles aplicam filme de patrocínio nas camisetas. Então atrás, nome e número, é muito comum a gente ver filme de recorte. Tá? Então o que eu quero dizer para você? Que quando a gente conhece outras técnicas, porque ali eu conhecia a serigrafia, mas como é que eu vou levar uma serigrafia lá para fazer? Não dá, né? Enfim, não é que não dá, mas é muito complexo, né? Revelar uma tela para cada cliente na hora, bem inviável mesmo. Mas se eu conhecesse filme de recorte, na verdade, eu de repente, como eu já fiz com as canecas, às vezes tinha encomenda de caneca na hora que eu comprava prensa para levar para essa, compensava. Nessa ocasião, se eu conhecesse pelo menos filmes de recorte, talvez eu tivesse feito um investimento numa plotter e tinha feito essa encomenda, tá? Então esse vídeo, né, é só para você se antenar também que existe outras técnicas, que existem outras situações e que de repente você pode ter um bom start ou alavancar a sua empresa. Eu tenho várias historinhas assim, algumas comigo, outras com pessoas próximas, que poderia de fato alavancar o seu negócio se você conhecesse uma outra técnica e pudesse aplicar, certo? Então, esse conteúdo, na verdade, é para te falar também do Missão PEV, né? Que vai acontecer agora dia 27 de setembro. Se você está assistindo após essa data, provavelmente já sabe do que se trata. Mas o Missão PEV é em cima dos 3 principais pilares para que uma empresa alavanque ou sobreviva, fique estabilizada dentro dos produtos personalizados, que é planejar, estampar e vender. E esse conteúdo é o do estampar. Como eu falei no início, eu fiz um conteúdo aqui em cima do planejar, né? Onde eu tive uma dificuldade por não planejar. E esse aqui é onde eu perdi uma grande oportunidade por não estampar. Tá bom? Então é isso. Comenta aqui embaixo se você tem alguma historinha de que, poxa, quase que eu chego lá se eu soubesse alguma outra técnica. Tá bom? E isso tudo vai fazer sentido no dia 27 de setembro de 2020,
no Missão PEV. Reserva 3 horas para o evento, 19 até as 22. Aproveita, faz a tua inscrição, o link está aqui embaixo. É gratuito e 100% online, tá bom? Te vejo lá, dia 27 de setembro.